Shalom, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer um tema muito difícil de, de interpretar, de lidar com essa situação. E eu queria já desde agora que você acompanhasse toda a leitura, toda a história, pesquisasse, estudasse sobre isso, porque vai te edificar muito em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar hoje sobre comparação. Comparação. Nós estamos vivendo na época da mídia digital. E hoje podemos ver claramente que o Evangelho ele expandiu de tal forma que nós temos notícia de imediato, rápido, de situações que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos, na China, Japão. Nós temos essas notícias de primeira mão aqui no Brasil, por exemplo, Manaus, em todo o mundo. Nós estamos vivendo essa época da tecnologia. E aonde surgiu também várias histórias, várias doutrinas, então, é tanta coisa que não dá para citar tudo aqui nesse pequeno vídeo, tem que fazer outros vídeos para poder explicar pelo menos uma de cada vez. Mas vamos lá. Hoje nós estamos vivendo na época onde o mundo inteiro, eu posso falar nessa natureza do mundo inteiro, mas não todo mundo. O mundo inteiro, mas não todo mundo. Todo mundo fala de pessoas. Eu estou falando de um mundo inteiro, de um globo geral, só que não todo mundo dentro do mundo, ok? Fala uma língua, que essa língua é: todo pastor é safado, todo pastor é ladrão, todo pastor... E aí por aí vai, irmão. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Hoje é muito fácil nós compararmos uma pessoa com todo mundo. E isso é muito complicado. É muito complicado. Primeiro, por quê? Porque nós, quando falamos que todos são iguais, nós estamos ou levantando a autoestima de alguns, levantando a moral de alguns, ou menosprezando outros. Então, nós precisamos rever esta fala. Porque colocar todo mundo, todas as pessoas, todos os pastores, ministro, bispo, apóstolo, evangelista, dentro de um pacote, amarrar a boca, e é muito fácil. Mas eu quero hoje deixar uma palavra que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, e eu vou ler o verso 12, para você entender. Você lê o texto todo, você lê o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, você vai entender toda essa história. Porque, olha o que diz, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Porque não usamos classificar-nos, nós não usamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo se comparam consigo mesmo. Estes estão sem entendimento. Ou seja, quando nós pegamos todo mundo, colocamos no mesmo pacote, no mesmo saco, e amarramos a boca e jogamos no lixo, nós estamos dizendo e comparando que todos são iguais. Todos não prestam, todos. Então,
Paulo está dizendo que nós não se comparamos ou se classificamos com alguns. O que está acontecendo aqui nesse capítulo? Paulo está defendendo o ministério de Jesus, que Deus concedeu a ele, porque apareceu na igreja de Corintos um povo que espalhou uma mentira, um povo que espalhou uma conversa, dizendo que as cartas de Paulo eram muito pesadas, dizendo que as cartas de Paulo eram palavras de homens que não tinham vida com Deus. Cartas que ele escrevia para a igreja eram cartas que não tinha, só tinha palavras, mas não tinha vida. Então, eles começaram a insinuar para os irmãos da igreja e para a comunidade da onde a igreja estava inserida que Paulo era uma pessoa qualquer. E eles, esses que estavam se exaltando, dizendo que era melhor que Paulo, que era mais sábio que Paulo, que tinha agora um conhecimento maior que Paulo. Agora a igreja menosprezou o seu pastor, a igreja menosprezou o seu líder, a igreja menosprezou aquele que começou a boa obra. A igreja agora já ficou contra Paulo e eles começaram a infiltrar. O que acontece é que quando Paulo chega, ele começa a dizer que havia seguidores na época. Estes homens convenceram alguns membros de Coríntio que eram melhores que Paulo. Eles falavam isso seguido de os seus próprios padrões, uns padrões humanos, uns padrões egoístas, uns padrões egocêntricos, uns padrões de inveja, porque eles queriam de Paulo o que Paulo tinha, mas ele não queria mudar a sua conduta pelo que Paulo fazia. Então, eles acharam melhor ir por trás, levantar um falso testemunho, levantar uma contenda e expulsar aquele que estava vivendo uma vida com Deus. O que acontece aqui é que quando você, nós pegamos todo mundo e colocamos num saco, amarramos a boca, nós estamos assim agindo como aquele povo do passado, aquele povo de Corintos. E os padrões humanos não condiz com o que Deus fala. Hoje é muito fácil, irmão, é muito fácil, muito fácil. É muito fácil. Você comparar, por exemplo, um exemplo aqui, um exemplo básico disso aqui. Não é comparação, mas eu estou te dando um exemplo. E veja, por exemplo, chega um pastor na sua igreja que está de paletó e gravata e uma Bíblia na mão. Chega outro pastor que está com uma camisa simples assim, por exemplo, como você gosta de andar. Só porque não é uma pessoa que tem nome, uma pessoa que não é reconhecida, uma pessoa que nunca surgiu um vídeo na internet, uma pessoa que não tem o nome nos outdoors da cidade, você menospreza. Você dá o primeiro lugar, por exemplo, para aquele que está de paletó e gravata, achando que aquele é o pastor, sendo que o pastor é aquele que está simples, é aquele que está com a sandália rasgada, é aquele que está com o sapato rasgado embaixo, é aquele que está com a camisa mais simples. Ou seja, nós temos o hábito de comparar as pessoas pelo que eles são, pelos que eles vestem, pelos que eles usam, o que eles possuem. E isso é um perigo para nossas vidas. É um perigo para nossas vidas. Por quê? Nem sempre aquilo que possuímos externamente é aquilo que temos dentro de nós. Nem sempre. Então Paulo, ele está defendendo o ministério. Ele está defendendo a sua fé. Está defendendo aquilo que Deus lhe entregou. E você?
É capaz de defender aquilo que Deus colocou sobre você? Ou você fica calado, aí suportando tudo, todo mundo? Deus vai resolver isso. Irmão, Deus vai resolver. Mas você precisa se posicionar. Quem é você de verdade? Você precisa ter uma posição. Quem é você de verdade? E essa palavra eu quero deixar no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus. Shalom, graça e paz. Estuda esse texto, estuda essa história, você vai ser poderosamente abençoado.